Você precisa aprender a analisar cenários. E por que eu estou falando isso com você? Por que estou trazendo esse vídeo hoje, esse conteúdo aqui para você? Eu tenho visto e acompanhado, tanto nos meus clientes, quanto nos meus concorrentes, em outros nichos, estudando, participando ali de curso, de grupos, né, de empresários e tudo mais, percebendo o quanto a gente tem, deixa eu aqui, separar aqui, minha bagunça aqui, né? O quanto tem empresário, empreendedor, né, seja profissional da área de saúde, seja prestador de serviço, seja de qualquer ramo, tá? Não sabe analisar cenários. Vocês não sabem. Eu digo vocês aqui e me incluo muito nisso também, porque eu precisei aprender, né? Eu não sabia, precisei aprender, lógico, fui buscar conhecimento sobre isso. Mas como você analisa o cenário que você está inserido, o mercado que você está inserido, os cenários de outros mercados, mas você analisar cenário econômico, você analisar cenário de consumo, analisar cenários políticos, cenários de diversas formas, tá? E o que eu quero trazer é que enquanto empresário, empreendedor, enquanto dona de negócio, você precisa aprender a analisar os cenários do que o seu negócio está te mostrando. Você precisa olhar para a gestão do seu negócio, os números, e saber fazer uma leitura rápida e prática do que aquilo é real, do quanto está demonstrado de forma real o que está acontecendo. Seu faturamento está aumentando, seu lucro está aumentando, ou então está caindo o lucro, está caindo o faturamento, você está perdendo clientes, está conseguindo clientes, como está o seu marketing, como estão as vendas, o mercado que você está inserido, aquele tipo de cliente que você atende, ou os clientes que você atende, eles estão com mais poder aquisitivo, está com menos, o seu público tem perdido dinheiro, o seu público está numa fase boa, não está numa fase. Você tem que aprender a analisar esse tipo de situação. Se você, enquanto empreendedor, enquanto empresária, não sabe fazer uma leitura do que está acontecendo, não sabe pegar ali, né, um balanço da sua empresa, DRE, não sabe olhar para o fluxo de caixa e perceber aquilo que está acontecendo, você vive no limbo, né? Você vive ali no que eu chamo de devaneio empresarial, que é um empresário que ele não sabe quanto vende, não sabe quanto fatura, ao certo? Então ele acha que o faturamento é lucro, vendi 100 mil esse mês, cara, pô, tô cheio de dinheiro, aí ele olha para o caixa da empresa e às vezes está com muito dinheiro no caixa, só que ele tem despesas programadas, só que ele não programa, só que ele não tem a real noção de quanto de despesa que ele tem para frente, de quanto que ele tem, né? Isso às vezes são coisas simples de você analisar, mas que a maioria não faz, tá? E aí o que eu quero trazer para vocês não é só financeiro, tá? Entenda uma coisa, eu estou usando aqui a gestão financeira como um exemplo, mas você precisa aprender a analisar, quando eu digo analisar cenários, cara. Como está o cenário econômico agora do país? Você vende só, por exemplo, os meus clientes, a maioria estão no Brasil. Eu tenho já tive clientes que moram fora, aí é outra perspectiva, ou seja, um cenário completamente diferente, e aí eu tenho que tentar entender o mercado que aquele cliente atua, como ele atua, de que forma ele atua para eu poder ajudar ele, certo? Mas analisando, por exemplo, se você tem clientes somente no Brasil, como está o cenário econômico do Brasil? Como está o cenário político do Brasil? Qual a perspectiva que a gente tem? Lógico que você não pode, mas você vai ficar olhando isso aí, você vai ficar naquela de, se político A ganhar vai ser bom, político B vai ganhar vai ser bom, vai ser ruim. Não é isso, mas você precisa analisar o mercado, analisar a política, perceber o comportamento do ser humano, perceber o que está envolvido naquilo, o que aquele seu potencial cliente quer, o que ele não quer. Tudo isso você precisa levar em conta. Se você não olhar para esse aspecto, né, se você não olhar para essa direção, você não vai saber de fato como entregar a melhor solução para o teu cliente. Você não vai saber de fato como atrair os clientes. Você não vai saber de fato
quais decisões tomar, que é uma das coisas mais importantes para mim, que todo bom empresário, toda boa empresária, normalmente eles são bons tomadores de decisões, né? Então ele sabe tomar decisão, independente se aquilo é popular ou impopular, dentro do negócio, dentro do nicho dele, ele sabe tomar boa decisão. Por exemplo, né, eu já vi gente que a melhor decisão para o negócio dele, a melhor decisão para o negócio era investir numa estrutura para atrair o cliente. Então, ele tinha um bom produto, e aqui vou colocar aqui o ramo alimentício, tá? Um bom produto, um bom atendimento e tinha um bom marketing. Três coisas boas. Então você tem três alavancas aqui que já te ajudam. Faltava o que? Estrutura física. A estrutura física não era atrativa, não era bonita, não era agradável. Demorou um ano para perceber isso. E aí, quando aconteceu, deu uma sorte, né, de acontecer algo, que foi sorte realmente, foi uma sorte de acontecer algo, para poder reverter essa situação. A melhor decisão que ele tinha para tomar era, cara, fazer um investimento dentro do espaço para tornar aquilo instagramável, para tornar aquilo agradável, para atrair cliente. Eles teimavam em não fazer. Quando fizeram, deu certo. Um ano. Um ano perdendo dinheiro. Poderia ter sido adiado. Poderia ter sido melhorado. Uma outra situação agora já mais positiva. Tem um cliente de acompanhamento que ele é da área de consultoria, né? Ele faz projetos de consultoria arquitetônica. Consultoria de design, né? Um design de interior, arquitetura, então ele faz vários projetos. A maioria dos clientes dele são brasileiros que moram fora. A maioria, olha que interessante, a maioria porque são espaços, normalmente, pessoas brasileiras que estão morando fora e ele tem. Não são clientes ricos, mas são clientes, assim, ricos, que a gente fala aqui, cara, o cara mora fora porque é milionário, milionário. Não são eles, estão morando fora, trabalham, tem empresa, trabalham fora do país, nos Estados Unidos, Japão, Europa, alguns países da Europa ali, pelo que eu entendi, ele tem clientes ali dentro, né, dentro ali da Europa ali, não me lembro agora quais são os países, mas beleza, não vou entrar nesse detalhe. E ele tinha um escritório físico numa grande cidade, né, próximo ali, região metropolitana de São Paulo, que esse escritório físico tinha um aluguel muito caro, ou seja, ele tinha um custo fixo muito caro, e ele do aluguel, né, conta de luz com ar-condicionado ligado praticamente todo dia, internet, insumos, né, tipo café, biscoitinho, só que ele não tinha atendimento presencial. Era um espaço onde ele tinha praticamente a estrutura bonita para o ego dele. E a gente começou a debater isso, né, de estratégia de negócio, gerar mais tempo, mais liberdade para ele. E, assim, por que você mantém o escritório físico? Você tem equipe? Já tive equipe estagiária, mas a maioria é estagiário, a maioria é estagiário para, né, colocar no sistema, fazer os projetos, fazer aquele desenho, arremate, ele fica muito ali no tete a tete, tanto no comercial quanto ele faz o marketing comercial e no relacionamento. Eu falei, e se a gente não tivesse mais esse escritório, você acha que impactaria no seu faturamento? Vai impactar, que eu vou perder metade do meu faturamento. Eu falei, quantos clientes você atendeu no último ano presencial? Nenhum. Quando você tem escritório? Eu tenho 3 anos que eu tenho escritório físico. Tá, nos últimos 3 anos, quantos clientes você fechou de grandes projetos? Nenhum, porque meu público hoje está mais fora do país, então não tem grandes projetos, foram projetos pequenos, você fechou presencial, não paga o escritório, é só ego. E às vezes eu preciso falar, uma coisa que é ruim, ele não gostou, falou que ia pensar, desligou, né, a call e ali a reunião, né, a gente faz reunião por vídeo, tem ali acompanhamento com 2 a 3 reuniões por vídeos, e ele não voltou, me ignorou no WhatsApp, pensei, beleza, ficou chateado. Tá tranquilo, mas, cara, é o que eu falo sempre, eu lido com adultos. Eu vou falar de adulto para adulto, não vou ficar, eu não sou a mãe nem pai de ninguém pra ficar passando a mão na cabeça, meu filhinho, que tadinho, não é isso. Então, o que eu tô trazendo pra vocês aqui é esse exemplo. 10 dias depois, ele voltou a falar comigo e falou, cara, eu tô pensando aqui, realmente, já vi aqui como cancelar o aluguel, vou ter que
não tem, não tem mais multa, então eu vou ter um prazo aqui pensando num prazo de 3 meses para poder cancelar. Eu falei, cara, 3 meses é muito tempo, é um dinheiro considerável que você vai pagar. Não, mas é para poder fazer a mudança, eu entendi. Aquilo aí entrou o lado, talvez, ali, psicológico, emocional da pessoa que eu não lido, não quis entrar nessa seara. Eu falei, cara, eu ainda acho que é muito, mas se precisa disso para você entregar um imóvel, né, pintar, deixar ele bonitinho como você pegou e tudo, fazer a mudança do espaço. Não, que eu vou vender. Eu falei, cara, isso daí é tranquilo, você vai vender esses móveis. Vamos entrar na tua casa, você não tem um escritório? Não, não tem escritório em casa. Você, cara, o teu cliente gosta de espaço. O cliente dele gosta de espaço versátil, enxuto e que seja útil, que seja aquele espaço, cara, 100% aproveitável. Então é por isso que os clientes dele contratavam para projeto, ele fazia entregar projeto online, ou seja, a maioria dos clientes dele ele nem conhece, nunca foi visitar o espaço. Simplesmente a pessoa filmava a casa, mandava para ele, fazia o projeto, enviava, falava, você vai fazer assim, assim. A pessoa apresentava por vídeo e pronto, entregava e recebia. E aí? Por que tem um espaço? Ele tomou uma decisão, demorou. Ele nunca tinha pensado. Depois que eu falei 10 dias, ele tomou decisão. Com 90 dias, ele tinha entregue a sala e passou a economizar. Ganhou uma margem, ele aumentou a margem de lucro dele, porque ele já tinha uma boa margem de lucro ali, mas por conta do aluguel do espaço, comia a margem de lucro dele. Então, ele tinha uma margem de lucro de 50% mais ou menos. Ele aumentou para 60, 65, se eu não estou enganado. Acho que 60, vamos arredondar 60. Então, 10%. Ele aumentou em 20%, não é comparado aos 50%, ele aumentou em 20%, ou seja, para 60% de margem de lucro. E aí? Não é melhor? Mas é uma decisão, cara. Mas é visão. É visão. Você analisar o cenário, o mercado você está inserido, o que você precisa fazer, como tomar decisões, a melhor decisão. Então você precisa aprender a analisar cenário. Se você quiser me ajuda, clique no link do Tempus, é o meu acompanhamento individual, onde o objetivo principal é gerar mais liberdade para você, mas ele a gente monta modelo de negócio, gestão, rotina do dono, para você ter mais liberdade. E aí sim você poder passar a estudar, analisar cenários dentro do seu mercado ali, o que você precisa atuar. Caso o Tempos não seja para vocês falar, Bruno, não é bem o que eu estou pensando, mas eu quero entender mais como faço para analisar cenários. Lá embaixo, na página do Tempos, são 4 páginas. Na última página tem um link que você vai ser direcionado para o WhatsApp. Você vai falar diretamente comigo, não tem vendedor, não tem consultora comercial, não, é comigo. Você vai falar comigo, vai discutir sobre análise de cenários, sobre como você faz isso. Eu vou te dar um direcionamento. E aí, se você quiser, de fato, meu acompanhamento, a gente fecha. Tem como uma consultoria para eu te acompanhar ali, consultoria específica, direto ao ponto. Não é coisa de 6 meses, é coisa. Vai depender do seu momento ali, vai depender do que você quer no teu negócio, mas normalmente são consultorias rápidas que eu tenho aqui para direcionar e dar foco direto para o teu negócio. Então vai lá, clica e a gente se fala. Beleza? Se inscreve, se não é inscrito, se inscreve, curte, deixa o like aqui. Tem um plano não, a meta de chegar em 1000 inscritos até o final desse ano. Então me ajuda aí, se inscreve, deixa o like, encaminha isso para outros donos e donas de negócio. Valeu!